O poder da oração para curar a alma ferida e restaurar a paz interior. Você já se sentiu ferido por dentro? Já carregou uma dor silenciosa no peito sem saber a quem recorrer? Talvez neste exato momento você esteja buscando alívio, um sinal, uma resposta, uma cura. Hoje eu quero te falar sobre um caminho de restauração, um caminho de luz. Quero te falar sobre o poder da oração para curar a alma ferida e restaurar a paz interior. Porque há dores que nenhum remédio da terra pode curar, feridas profundas que palavras humanas não alcançam. Mas quando nos voltamos a Deus em oração, encontramos algo maior, encontramos consolo, direção e cura verdadeira. A alma humana é frágil, mas também é profundamente sensível à presença de Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando com o céu, estamos permitindo que o céu entre em nós. Cada palavra dita com sinceridade em uma oração toca o coração de Deus. Mesmo as lágrimas que caem em silêncio são compreendidas por Ele. Mesmo os suspiros e os gemidos sem palavras são ouvidos pelo Senhor. Em Romanos 8:26, a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito Santo traduz a nossa dor diante do trono da graça. Você pode estar se perguntando, como a oração pode curar a minha alma? E a resposta está na própria essência da oração. Quando oramos, nos colocamos diante de Deus tal como somos, sem máscaras, sem defesas, expostos, vulneráveis. E é nesse lugar de sinceridade que Deus age com poder. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, como está escrito no Salmo 51:17. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Quantas vezes tentamos preencher o vazio interior com distrações, com relacionamentos, com trabalho, com conquistas, mas nada disso acalma a alma. Nada substitui a paz que vem de uma vida de oração. A oração nos reconecta com o Criador, com aquele que conhece cada detalhe da nossa existência. Ela é o fio invisível que nos une ao céu. Quando você ora com fé, você entra em um território sagrado. Você acessa uma dimensão onde o impossível se torna possível. Você conversa com aquele que tem o controle de todas as coisas. E mais do que isso, você se permite ser moldado por Ele. Porque a oração não é apenas um meio de pedir, é também um meio de ser transformado, de entender, de aceitar, de crescer. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece confuso. Talvez esteja lidando com dores que ninguém mais entende. Talvez esteja cansado de lutar, de fingir que está bem, de tentar manter tudo sob controle. Hoje, Deus está te chamando para um encontro real, um encontro profundo, um encontro que começa com a oração. Não importa se você nunca orou antes, não importa se faz tempo que você não conversa com Deus. Ele continua ali, fiel, esperando pacientemente pelo momento em que você abrirá o coração. Ele não se afasta, ele não desiste, ele não te abandona, porque o amor dele é constante, é imutável. É eterno. Ore, fale com Ele, diga como se sente, conte a verdade sobre os seus dias, sobre as suas lutas, sobre as suas dúvidas, e depois fique em silêncio, espere, sinta, porque Deus também fala. Ele fala de forma sutil, através da paz que invade, através da certeza que se instala, através da palavra que te alcança no momento exato. Através de pessoas, de circunstâncias, de sinais. E então, pouco a pouco, você vai perceber que não está mais sozinho. Que há uma presença que te acompanha, que há um propósito mesmo na dor, que há vida mesmo após tantas perdas, porque Deus é especialista em recomeços, em reconstruções, em novas histórias, e Ele quer reescrever a sua. A oração é o início desse processo, é o primeiro passo. É o portal para uma vida com sentido. E você não precisa de nada além do seu coração.
Um coração sincero, disposto, humilde, um coração que diz: Senhor, eu estou aqui, me ouve, me guia, me transforma. Essa é a oração que toca o céu, que move montanhas, que abre caminhos, que restaura, que cura, que renova. Porque quando você ora, você se alinha ao coração de Deus. E nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que isso. Não tenha medo de se aproximar. Não se culpe por ter demorado. Não pense que Deus vai te rejeitar. Ele está te esperando, com amor, com misericórdia, com braços abertos. E quando você se permitir esse encontro, tudo vai começar a fazer sentido. A paz que excede todo o entendimento vai invadir o teu ser. E mesmo que o mundo ao redor continue agitado, você terá descanso. Descanso na alma, paz no espírito, certeza no coração. Fale com Deus, hoje, agora, e descubra o poder de ser ouvido, compreendido e amado exatamente como você é. Descubra a força que nasce da oração sincera e permita que essa conversa com o céu transforme para sempre a sua vida aqui na terra. O que hoje precisa ser curado dentro de você? Pare um instante e pense. Que dor você tem carregado em silêncio? Que ferida ainda sangra, mesmo que ninguém veja? Que lembrança ainda pesa? Que sentimento ainda te prende? Escreva uma frase de fé, algo como: Senhor, cura minha alma ferida. Ou: eu confio no poder da tua paz. Vamos criar juntos um mural de fé nos comentários, um espaço de cura, de entrega, de comunhão. Um lugar onde você pode se expressar sem medo, porque há pessoas que sentem como você sente, que oram como você ora, que também estão buscando descanso. Você vai perceber que não está sozinho, que sua dor não é isolada, que sua busca por paz é compartilhada. Houve um tempo em que eu também me sentia quebrada, sozinha, cansada da dor. E quando parecia que ninguém se importava, eu falei com Deus. Não foram palavras bonitas, foram lágrimas, foram suspiros, foram pausas entre uma respiração e outra, porque até respirar doía. Mas sabe o que aconteceu? A paz veio, suave como o vento, forte como um abraço de pai. E foi nesse momento que eu descobri algo que mudou tudo. A oração não muda só as circunstâncias. Ela muda a gente por dentro. Ela alcança lugares que nenhuma palavra humana poderia alcançar. Ela toca áreas escondidas, silêncios antigos, dores profundas, e pouco a pouco, sem pressa, mas com firmeza, Deus começa a reconstruir aquilo que estava destruído. A oração é esse espaço onde o milagre começa, onde o desespero cede espaço à esperança, onde a alma, antes inquieta, encontra repouso. E você não precisa esperar estar forte para orar. Ore fraco, ore com medo, ore em pedaços, mas ore, porque é nesse gesto simples que o extraordinário começa. É nessa entrega que o céu se movimenta. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei orar, e tudo bem. A oração não é sobre técnica, é sobre verdade. É sobre abrir o coração. É sobre ser quem você é diante de Deus. Ele conhece cada detalhe do teu ser. Antes mesmo que a palavra chegue à tua boca, Ele já a conhece. E ainda assim, Ele quer ouvir, quer participar, quer acolher. Você pode começar agora, em silêncio, em pensamento, em voz baixa. Pode apenas fechar os olhos e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Essa simples frase já é uma oração poderosa. Porque quando ela vem da alma, ela alcança o trono de Deus. E dele vem a resposta, vem a paz, vem o recomeço. Quantas vezes a vida nos machuca de formas inesperadas, palavras malditas que ficam ecoando na mente, rejeições que criam raízes, perdas que parecem irreparáveis. Decepções que tiram o brilho dos olhos, e no meio disso tudo, seguimos tentando viver, tentando sorrir, tentando suportar. Mas há um limite, há um ponto em que a alma diz: chega. É aí que entra a oração. Não como última opção, mas como único caminho de verdade.
Porque só Deus pode curar o que está escondido. Só Ele conhece o que ninguém mais sabe. Só Ele pode entrar nesse quarto escuro, onde você guardou tudo o que não teve coragem de enfrentar. E ali, sem pressa, com paciência e amor, Ele começa a limpar, a restaurar, a iluminar. No entanto, existe um lugar onde a alma encontra refúgio. Esse lugar é a oração. A oração não é apenas um momento de palavras ditas com os olhos fechados. É um mergulho profundo na presença de Deus. É onde derramamos o que somos, o que sentimos e o que escondemos. É onde tiramos as máscaras que usamos no mundo e mostramos ao Pai o nosso eu verdadeiro, ferido, inseguro, mas cheio de esperança por cura. A oração é o espaço onde a alma se desnuda diante de um Deus que não julga, mas acolhe. Onde as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de entrega. Onde cada palavra sincera é ouvida e valorizada. Porque Deus não ouve apenas as palavras ditas com eloquência, Ele ouve o coração, Ele entende a linguagem do silêncio, dos suspiros, da dor que não conseguimos nomear. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Quantas vezes sorriu para esconder a tristeza que te consumia por dentro? Quantas noites você deitou, esperando que o sono te livrasse por algumas horas do peso da vida? A oração é o lugar onde tudo isso pode ser entregue. É ali, naquele momento íntimo com Deus, que começamos a ser curados. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a verdadeira transformação começa no interior. E não pense que é necessário ser perfeito para orar. Deus não espera por palavras bonitas ou rituais elaborados. Ele quer a tua verdade. Ele quer o teu agora. Ele quer que você entre na presença dele como está, cansado, machucado, inseguro. Porque é assim que ele trabalha. Ele não rejeita quem se aproxima com um coração quebrantado. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. A Bíblia nos mostra isso em diversos momentos. Em Salmo 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele está perto de você, mesmo que você não sinta. Mesmo que tudo diga o contrário, Ele continua ao seu lado. E quando você ora, mesmo que em meio a lágrimas, está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E essa é a oração que move o céu. O mundo pode tentar te oferecer soluções temporárias, distrações passageiras, fórmulas de felicidade que não sustentam a alma. Mas a oração vai além. Ela toca o eterno. Ela nos reconecta com a nossa origem, nos lembra quem somos e de onde viemos. E mais do que isso, nos lembra que não estamos sozinhos. Que há um Deus que nos ama e nos espera de braços abertos. Quando você ora, você não está falando com o vazio. Você está sendo ouvido pelo Criador de todas as coisas. E isso muda tudo. Porque mesmo que as circunstâncias externas não mudem de imediato, algo dentro de você começa a se ajustar. A paz, que é dom de Deus, começa a invadir o caos interior. E o que era desespero se transforma em esperança. O que era dor começa a ser curado pela presença. Não há dor que Deus não possa consolar. Não há passado que Ele não possa redimir. Não há alma ferida demais para que Ele não possa restaurar. E tudo isso começa com uma simples decisão: orar, falar com Deus, se derramar na presença dEle. Não há momento ideal, não há hora marcada. O momento é agora. A hora é essa. Ele está pronto para te ouvir. E talvez você diga: mas eu não sei orar. Não se preocupe com isso. A oração verdadeira não está nas palavras bonitas, mas na sinceridade do coração. Diga a Deus o que está sentindo. Fale com Ele como um filho que corre para os braços do Pai depois de um dia difícil. Ele vai te ouvir, vai te acolher, vai começar a tratar o que precisa ser tratado dentro de você. À medida que a oração se torna parte da sua rotina, você vai perceber que não está mais tão sobrecarregado. As dores podem ainda existir, mas elas não te definem mais.
você começa a ver a vida com outros olhos. Começa a confiar em meio às incertezas. Começa a perceber pequenos milagres em meio ao ordinário, porque a oração abre os olhos da fé. E com fé, tudo se transforma. Deus deseja que você experimente essa cura interior. Ele sabe de tudo o que você passou, sabe das perdas, das traições, dos traumas, e Ele não ignora nada disso. Pelo contrário, Ele quer usar até mesmo essas dores para te fortalecer, para te moldar, para fazer de você alguém ainda mais sensível à dor do outro, alguém mais compassivo, mais temente, mais dependente dele. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Essa mensagem é uma resposta à tua oração silenciosa. Deus está te chamando para mais perto, está te convidando para um relacionamento mais profundo. E tudo começa com uma simples atitude: falar com Ele. Hoje mesmo, agora mesmo, não adie mais esse encontro com o Pai. A tua alma merece descanso, o teu coração merece cura e a tua vida precisa de paz. A oração é o caminho, é o começo, é a ponte que liga o sofrimento à esperança. E uma vez que você experimenta essa presença, nunca mais será o mesmo. Porque a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. Fale com Deus, entregue a Ele tudo o que está dentro de você. Não esconda nada, Ele já sabe, mas quer ouvir da tua boca, quer que você confie, e à medida que você ora, Ele age. À medida que você se entrega, Ele cuida. À medida que você descansa, Ele trabalha. E então, mesmo em meio às lutas, você poderá dizer: eu tenho paz, porque eu tenho Deus. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não ignora a tua dor. Ele vê cada lágrima que você derramou em silêncio. E quando você dobra os joelhos e fala com Ele, o céu inteiro se inclina para te ouvir. A oração, nesse instante, se torna mais que palavras. Ela é o grito da alma que encontra abrigo. É a confissão da dor que encontra consolo. É a semente da fé plantada no solo da aflição. Há momentos na vida em que nos sentimos completamente despedaçados. Nada parece fazer sentido. As perguntas se acumulam e as respostas não aparecem. E mesmo cercados de pessoas, nos sentimos sozinhos. Mas há um lugar onde esse vazio encontra resposta. Um lugar de segurança em meio ao caos. Esse lugar é a presença de Deus, e o caminho até lá é a oração. A oração não exige performance. Ela pede verdade. Não há necessidade de encenar fé quando o coração está gritando por socorro. Deus prefere 1000 vezes um pedido sincero de ajuda do que uma oração ensaiada, dita apenas por costume. Porque Ele conhece o íntimo, Ele sonda o mais profundo do ser, e é nesse espaço interior que Ele deseja habitar e restaurar. É comum pensarmos que precisamos estar bem para buscar a Deus, que é preciso resolver nossas falhas antes de chegar até Ele. Mas a verdade é que Ele nos quer exatamente como estamos, feridos, cansados, confusos, quebrados. É nesse estado que o poder da graça se manifesta com maior intensidade, porque onde a dor é grande, a graça é maior ainda. Onde há fraqueza, há espaço para a força de Deus se revelar. Você não precisa esconder a sua dor de Deus. Ele já sabe. Mas quando você decide abrir o coração, quando permite que Ele participe da sua dor, algo extraordinário começa a acontecer. A alma, antes sufocada, começa a respirar de novo. O espírito, antes abatido, começa a se levantar. E a esperança, antes adormecida, começa a renascer. A oração transforma. Ela muda o que somos por dentro, nos aproxima do Pai, nos lembra quem somos e nos devolve a visão espiritual que muitas vezes perdemos no meio da tempestade. E é por isso que o inimigo tenta te calar.
porque Ele sabe o poder que há quando um coração quebrantado decide orar. Ele sabe que a oração liberta, cura, fortalece e direciona, por isso não se cale. Ore, mesmo que suas palavras sejam poucas, mesmo que sejam sussurros entre lágrimas, mesmo que seja apenas um pensamento direcionado ao céu. Deus ouve e Ele responde. Às vezes, a resposta vem em forma de paz. Outras vezes, vem através de um abraço, de uma palavra amiga, de uma solução inesperada, mas sempre vem, porque Deus é fiel. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres que, mesmo em dor extrema, encontraram refúgio em Deus. Jó, em meio à perda e ao sofrimento, escolheu não abandonar sua fé. Ana, em lágrimas, pediu a Deus um filho e sua oração foi ouvida. Davi, mesmo perseguido, encontrava em Deus sua fortaleza. Todos tinham algo em comum. Confiaram em Deus, mesmo quando tudo dizia para desistir. E essa mesma fé está acessível a você hoje. Essa mesma presença que os fortaleceu está disponível agora. Você só precisa se voltar para o Senhor. Não importa o que você fez, onde você caiu, quantas vezes se perdeu. Deus está de braços abertos. Ele te ama com amor eterno e quer restaurar cada parte ferida do teu ser. A cura que sua alma precisa não está no passado, nem nas pessoas. Está em Deus. Ele é especialista em refazer o que foi destruído. Ele é mestre em transformar dor em propósito. E é por isso que a oração é tão poderosa, porque ela abre as portas para que o Espírito Santo comece a agir em áreas que estavam fechadas há muito tempo. Você pode estar vivendo dias escuros, pode estar cansado de tentar, pode achar que nada vai mudar. Mas hoje, Deus quer te lembrar a esperança, a restauração, a vida nova. E tudo começa com uma simples atitude de fé. Fale com Deus, não espere mais. Não adie esse encontro. Permita-se sentir novamente. Permita-se crer outra vez. Permita-se ser curado. E quando a cura começar, testemunhe. Conte ao mundo o que Deus está fazendo, porque há milhares de corações feridos esperando por uma palavra, por uma voz, por uma luz. E a sua história pode ser essa luz. Continue em oração. Persevere, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, porque na oração o invisível se move. O céu trabalha em silêncio. E quando menos se espera, a resposta chega. O consolo vem, a paz se instala. E a alma ferida encontra descanso nos braços do Pai. Que você se lembre todos os dias de que não está sozinho. Deus está com você. Ele é a sua rocha, sua fortaleza, seu refúgio. E enquanto você continuar buscando a Ele com sinceridade, Ele continuará se revelando, Ele continuará te curando e continuará restaurando, pouco a pouco, tudo o que um dia foi perdido dentro de você. A oração não é só uma prática religiosa. É um diálogo íntimo entre o teu espírito ferido e o Deus que te criou. É onde você pode dizer tudo, sem filtro, sem medo, sem vergonha. É onde você se despe diante do Pai e mostra as feridas que ninguém mais vê. Onde não há julgamento, mas acolhimento. Onde cada palavra, mesmo que sussurrada, é tratada com amor e atenção pelo Criador. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa promessa não é simbólica, é real. Deus está dizendo que quando você clamar, Ele vai te responder. Não com meias respostas, não com silêncios eternos, mas com revelações grandiosas, com respostas que ultrapassam a lógica humana. Ele promete anunciar coisas firmes, coisas sólidas, verdades que sustentam, caminhos que você ainda não conhece, mas que Ele já preparou. Amada alma, você já clamou com todo o seu coração? Já falou com Deus como se fosse o único que te restasse? Já derramou o que está preso aí dentro, sem medo de parecer fraco, sem medo de ser rejeitado? Porque o Deus que te criou te conhece. E mais do que isso,
Ele te entende. Ele sabe a linguagem da tua dor. Ele compreende o que está por trás do silêncio. Ele decifra até aquilo que você não sabe como explicar. Você já parou para pensar nisso? Que há um Deus que não só te ouve, mas te entende? Enquanto muitos te ouvem por obrigação, Deus te ouve por amor. Enquanto muitos ouvem apenas os teus argumentos, Deus ouve o teu coração. E quando você fala com Ele com sinceridade, com vulnerabilidade, algo acontece, algo muda. Não apenas fora, mas dentro. É por isso que a oração é tão poderosa. Porque ela não depende das circunstâncias, não depende do lugar, da hora ou da forma. Depende apenas de um coração disposto. Um coração que reconhece sua limitação, que aceita sua fragilidade, mas que escolhe confiar. Porque mesmo quando tudo desaba, a oração é o fio que nos conecta à esperança. É o sopro que reacende a chama. É o alicerce em meio à instabilidade. Ore agora, entregue, confie e experimente. Experimente essa paz que não se explica, essa paz que surpreende, essa paz que acalma, essa paz que cura, porque ela é real e está disponível para você, hoje, agora, em Cristo Jesus. Comente aqui embaixo o que hoje precisa ser curado dentro de você. Pense com sinceridade. Não tenha medo de reconhecer a dor que ainda existe. Qual é o peso que você carrega em silêncio? Que parte da sua alma precisa ser tocada por Deus? Escreva uma frase de fé. Algo como: Senhor, cura minha alma ferida. Ou, eu confio no poder da tua paz. Vamos criar juntos um mural de fé nos comentários. Um espaço onde a dor se transforma em oração, onde os clamores se tornam comunhão, onde cada frase escrita é como uma semente de esperança plantada no solo do coração. Você vai perceber que não está sozinho, que há outras vozes clamando com você, que há outros corações batendo no mesmo ritmo de busca e de entrega. Hoje, antes de dormir, feche os olhos, respire fundo e fale com Deus, sem máscaras, sem roteiros, apenas você e Ele. Conte tudo. Derrame o que está preso aí dentro. As dúvidas, os medos, as mágoas, as lembranças. Coloque tudo nas mãos do Pai. Ele sabe o que fazer com cada fragmento da tua história. E depois fique em silêncio. Ouça, sinta, porque o céu responde ao coração sincero. Deus não ignora um clamor autêntico. Ele se inclina, Ele escuta, Ele age. Não importa o tamanho da tua ferida. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso, não importa o que aconteceu, o que te disseram ou o que você acredita que perdeu. Hoje pode ser o começo da cura. Não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando as circunstâncias mudarem. Hoje, agora. Porque Deus age no presente. Ele é o Deus do agora. E Ele quer agir na tua vida. A oração é a ponte entre a dor e a paz. É o caminho que liga o teu desespero ao conforto do colo de Deus. É o lugar onde a tua alma cansada encontra descanso, onde o choro vira consolo, onde a dor vira ensinamento, onde a ausência vira presença. Quando você ora, você se coloca diante do Deus que cura, que restaura, que ama. Se você sentiu algo ao ouvir isso, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir. Alguém que está machucado, que está sem direção, que está tentando suportar sozinho. Seja canal de esperança, porque quando uma vida é alcançada, o céu se alegra. Quando uma alma volta para Deus, algo se transforma no mundo. Deixe aqui nos comentários a frase: Senhor, restaura minha paz. Que essas palavras sejam o início de um processo de restauração profunda. Vamos unir vozes e corações. Vamos formar uma corrente de fé que ultrapassa telas e distâncias. Vamos permitir que o Espírito Santo nos visite, nos cure, nos fortaleça. Há algo poderoso quando a fé se expressa em comunidade. Quando muitos se unem em oração, o ambiente muda. O coração se aquece. A presença de Deus se manifesta.
Por isso, não subestime a força de uma simples frase escrita com fé. Cada comentário pode ser uma oração que sobe ao trono da graça. Cada palavra pode ser um ponto de contato com o divino. E quando a noite cair e o silêncio tomar conta, lembre-se, você não está só. Mesmo que ninguém mais saiba, mesmo que ninguém mais compreenda, Deus está contigo. Ele habita o íntimo. Ele conhece os pensamentos antes que eles se formem. Ele sabe onde dói. E é justamente ali que Ele quer tocar. Hoje pode ser o primeiro dia de um novo tempo. Um tempo de restauração, de leveza, de paz, de fé renovada. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de orar, de se entregar, de confiar. Não há barreiras entre você e Deus. Não há obstáculos que o impeçam de ouvir a tua voz. Não há pecado, falha ou passado que possa impedir o amor dele de te alcançar. Ore como está, com as palavras que você tem, com a fé que ainda resta, com a esperança que insiste em sobreviver. E deixe que Deus faça o que só Ele pode fazer: transformar, curar, restaurar, reviver, recomeçar. Enquanto você lê isso, talvez sinta algo dentro de si se movendo. Talvez seja a emoção. Talvez seja o Espírito Santo te tocando. Não ignore. Responda com uma oração, com um gesto, com um comentário. Dê esse passo de fé. Ele é pequeno aos olhos humanos, mas grande aos olhos de Deus. E quando o dia amanhecer, você perceberá que algo mudou, que a dor já não pesa como antes, que o medo perdeu força, que a ansiedade deu lugar à esperança, porque a oração tem esse poder. Ela muda o ambiente, ela muda o interior. E com o tempo, ela muda tudo ao redor. Você é amado, você é visto, você é importante. E há um Deus que conhece teu nome, tua história, teus sonhos. Um Deus que está pronto para caminhar contigo, que deseja ser teu refúgio, tua força, tua paz. Comece hoje, ore, comente, compartilhe, seja parte dessa corrente de fé e deixe que juntos possamos testemunhar o que Deus é capaz de fazer em vidas que se entregam de coração.